Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes. Secretário, muito obrigado pela conversa. Dos diversos gargalos que existem, qual que é o principal hoje e que está na agenda prioritária do Ministério? Eu acho que o Ministério, aqui em Minas Gerais, ele contratou todos os problemas que tinha de gargalo, né? A gente fez 5 concessões rodoviárias já. Estamos indo para a 6ª agora, no dia 31. Esses 6 contratos vão mudar a cara da entrada, da saída da logística de Minas Gerais. A Fernão Dias, por exemplo, vai ser todo o seu piso remodelado. A 381, após anos sendo chamada de rodovia da morte, ela vai virar a rodovia da vida, porque nós vamos reconstruí-la completamente. São investimentos fundamentais. E agora, no dia 31, temos um novo leilão, que é da região norte, que é a BR-251, 416, que é a área que mais expande na questão mineral do país, aqui de Minas Gerais, minerais nobres, como as terras raras. E isso vai ser um investimento fundamental. Esses gargalos são fruto de muitos anos sem investimento. O DENIT tinha 200 milhões ano para cuidar das rodovias de Minas Gerais. Hoje nós colocamos 900 milhões em média todos os anos. Já chegamos a ter um ano aqui com 1 bilhão e 100 milhões pagos em manutenção em projetos aqui de rodovias. Tínhamos projetos parados há 20 anos, como a BR-135. Destravamos todos eles. Temos pouquíssimas obras paradas no Brasil hoje. Secretário, o caminho que vem sendo dito é o seguinte, que as PPPs, de fato, realmente podem ser uma solução. Entretanto, muitas rodovias ainda não têm viabilidade econômica, ou seja, não vão atrair, por enquanto, na atual modelagem, em novos investidores. Os recursos do Estado são escassos. Como é que fica isso? O consumidor ainda vai passar por muito tempo aí de sufoco? Nós estamos priorizando os projetos. Primeiro, os que tinham viabilidade econômica de imediato. As carteiras novas que o Ministério está contratado, que está em andamento, são projetos que prevê aporte público na concessão. A gente não está fazendo em forma de PPP, a gente inovou, nós estamos aportando recursos para fazer o grande investimento do início do projeto. E depois as rodovias seguem funcionando pela sua operação normal. Quando eu boto o dinheiro para fazer o maior investimento, eu consigo reduzir a tarifa. E a gente não quer outorga. A gente está cobrando a menor tarifa. É o nosso critério de leilão. É bem diferente isso, e isso faz com que as tarifas sejam compatíveis. Isso ajuda os projetos a pararem de pé, a ter viabilidade econômica. Aqui em Minas Gerais, a gente tem estudado alguns projetos em que a gente vai colocar aporte público no projeto. Por exemplo, a ferrovia, a renovação da FCA, nós estamos colocando um grande valor, que seria a indenização da FCA como aporte público dentro do projeto. São mais de 10 bilhões de reais em que a gente está colocando nessa malha ferroviária, recuperando essa malha que foi, ao longo dos anos, absolutamente destruída. Não é possível a gente admitir uma velocidade de um trem de cargas aqui em Minas Gerais andar 10, 15 km por hora. A gente precisa ter um padrão mundial a 60, a 80 km por hora, para o transit time dessa ferrovia ser competitivo com os caminhões. E a gente retirar caminhões das rodovias para aumentar a segurança, diminuir a poluição e, com isso, a gente ter uma grande eficiência econômica aqui no estado de Minas Gerais. Aporte público, dá para fazer esses investimentos sem comprometer o equilíbrio fiscal? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, a gente recuperou recursos públicos mal renovados do governo passado. A gente recuperou mais de 30 bilhões que tinham renovado as rodovias, as ferrovias, sem ter avaliado o ativo corretamente. Fizemos acordos, todos no TCU, e com isso a gente recuperou parte do dinheiro que a gente está colocando nos projetos. E a outra parte, como eu fiz a maior carteira de concessões do mundo, e ainda tem a maior do mundo, já foram 23 projetos já concedidos para o setor privado, eu diminuo o meu custo de manutenção, que o governo tem que pagar, e essa sobra orçamentária, 1,5 bi, 2 bilhões por ano, eu alavanco novos projetos de investimento sem afetar o fiscal, sem diminuir nada do fiscal, ao contrário. Eu estou gerando economia com efeito multiplicador, que vai fazer com que aumente a arrecadação do governo brasileiro e melhorar o fiscal. Acho que é isso que nós temos feito.
E um dado interessante para você, a gente foi o ministério que nos primeiros 2 anos arrecadou para o governo federal, em revisão de contrato, 6 bilhões a mais de receita, que ajudou a diminuir o déficit fiscal do governo federal. Conversava agora com o prefeito de BH, de Belo Horizonte, ele disse o seguinte, que falta sinergia tanto do governo do estado quanto do governo federal, assim, nos aportes, nas ajudas à prefeitura. Ele citou, por exemplo, a questão dos subsídios ao transporte. Então, como é que vocês estão fazendo para se aproximar da prefeitura, para dar esse suporte, principalmente para o consumidor mineiro que vem sofrendo muito com o transporte muito deficitário? O prefeito Álvaro Damião, ele falou isso na sua fala ali na frente, e eu tenho uma discordância em relação a ele, em relação a esse ponto. O governo federal tem que ajudar no investimento, na infraestrutura. Custeio de atividade que é competência municipal ou competência estadual deve ser arcado pelo orçamento estadual e municipal. O governo federal deve ajudar, sim, em projetos de infraestrutura, aportar recursos, aportar nos projetos, fazer parcerias, como nós temos aqui em Minas. Eu tenho concessão em parceria com o governo do estado, eu tenho um projeto com o DENIT do arco da entrada aqui de BH, que a gente aportou recurso do DENIT para a prefeitura de BH. Trocas de imóveis que a gente está aportando em projetos da prefeitura de BH, eu acho que isso é o papel do governo federal. Já subsidiar financiamento de custeio, eu vou criar o que os prefeitos mesmo falaram. A gente não pode ter um déficit fiscal alto. Então, se eu vou bancar custeio, eu estou aumentando o déficit fiscal do Brasil. Acho que esse não é a melhor solução. O melhor caminho é a gente investir no que vai gerar melhoria na economia, efeito multiplicador, melhorar a produtividade da economia. Esse tipo de trabalho é um trabalho que a gente pode colaborar com auxílio técnico, com equipes do Ministério apoiando, e a gente está lá sempre à disposição para isso. Jorge, nessa reforma ministerial, o senhor provavelmente deve assumir a pasta. Muda alguma coisa daqui até o final do ano? Olha, eu espero que você esteja razão, né? Aliás, é o auge do servidor público como eu, de carreira, chegar a uma função de ministro. Mas eu acredito que o ministro Renan está conversando com o presidente Lula em relação a essa associação, e a ideia lá do todo o governo é manter a pegada, ou seja, manter o governo funcionando em pleno funcionamento, mesmo em ano eleitoral, com as entregas. Nós temos 13 leilões de rodovias previstos, 8 leilões de ferrovias previstos para esse ano e diversos projetos para entregar. Nós temos mais de 70 projetos no DENIT para entregar. Então, não dá para ter uma transição que interrompa isso. Eu acho que isso é a visão do presidente Lula, é manter o país em funcionamento, independente da eleição, olhando o Estado brasileiro e não um governo, olhando o futuro do Brasil e não o momento atual, olhando para frente. Mas o senhor, como técnico, às vezes tem visões divergentes ou tem prioridades diferentes. Alguma coisa que o senhor acha que vale a pena incluir dentro dessa pegada, como o senhor colocou? Eu acho que o ministro Renan, e eu trabalho com ele há mais de 10 anos, fui secretário de Fazenda dele. Ele é um gestor, além de político, com uma visão de responsabilidade fiscal muito intensa. Lá em Alagoas, nós fizemos o maior ajuste fiscal da história do país. Tiramos um estado praticamente falido, com a 5ª maior dívida do país, para um estado que mais investiu durante 5 anos seguidos em relação à sua receita corrente líquida. E isso é a visão dele, e ele traz isso para dentro da gestão, e a gente incorporou isso. Ao contrário aqui de Minas Gerais, que seguidamente teve que entrar na justiça para suspender o pagamento da dívida, lá a gente pagou a dívida, reduziu o endividamento e a gente fez os processos de privatização e de concessão pública que hoje, por exemplo, saneamento, agora aqui em Minas está se falando em fazer a privatização da Conasa. Isso foi feito em Alagoas há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então esse processo lá em Alagoas avançou mais rápido. Eu acho que esse tipo de debate é fundamental para o Brasil, mas a gente tem que fazer o debate dentro dos fatos e dados e evidências.